Há uma semente que o diabo tenta negociar com a nossa vida. É uma das sementes mais perigosas que existe. A igreja está cega. A igreja está apática. A igreja parece que perdeu a visão. Uma semente tão perigosa. Não existe hoje uma semente mais que destrói a igreja do Senhor, tenta destruir. Porque o diabo não destrói aquilo que é de Deus. Mas essa semente é para tentar parar a igreja do Senhor. É a semente do adultério e prostituição. Isso chama-se semente. Essa semente não é física, ela é espiritual. Essa semente está ali no coração do homem, no coração da mulher. E esta semente no coração, amada igreja, ela manda informações para a mente está contaminada. E eu já falei sobre isso. E talvez é você, homem e mulher, que tem essa semente. Você vai dizer para a tua mulher que tem essa semente? É apenas uma semente. E é essa semente que desperta os seus desejos para o próximo. É essa semente, homem, quando você olha para a mulher, você já imaginou com ela. Já imaginou com ele. Essa semente, se você contar para o teu marido, para a tua mulher, ainda essa semente não se materializou, mas ela vai materializar. Você não teve nenhum contato, mas ela já não lhe quer mais. Seu adúltero. Essa semente é oculta. É destrutiva. Essa semente paralisa a igreja do Senhor. Eu já falei sobre isso. O diabo não quer que fale sobre isso. Porque eu não tenho dúvida que na mente de vocês, ou de uma boa parte que tem aqui, tem essa semente. Você vai dizer para alguém? Simplesmente você vai confirmar que o Espírito Santo está te falando agora. É uma alerta que ele está te falando. Ele está te alertando, nos alertando. É uma semente, amada igreja, cruel. Uma semente que está lá em Mateus 5, 28. Veja se não tem. Vocês estão na igreja, orando, buscando a Deus. Senhor, me liberta disso. Mas essa semente, ela anda de lado a lado com o crente. E essa semente, quem tem, não prospera espiritualmente. Não adianta. Não adianta. Essa semente, ela é espiritual. E não me esqueça que o diabo é um ser espiritual. E espírito com os espíritos se enxergam. O diabo sabe, no coração de um crente, que tem essa semente. Por quê? Porque é uma semente que alavanca a mente da pessoa a processar. É um alimento para a mente, processar, pensar, desejar. É cruel isso. Essa semente não pode estar no meio do povo de Deus, porque senão vai lhe paralisar. Você não tem força para orar. Você não tem moral diante de Deus. É exatamente isso. Eu não ia nem falar sobre isso. Mas eu não sei se você chegou aqui hoje e essa semente está no teu coração. É exatamente isso aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já falei muito isso aqui. O Espírito Santo quer falar, está falando conosco. Eu não tenho dúvida, igreja. Se Jesus voltar agora, ele vai encontrar muitos crentes com essa semente. E com essa semente não vai, igreja. Isso aqui é uma bagagem. Isso é perigoso. Isso aqui é perigoso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Cometeu adultério? E o adultério não é o contato, não? Adultério para casado. Prostituição para solteiros. Apenas desejou no coração, já cometeu adultério? Você acha que já? Ou o adultério é só o contato sexual? O que está dizendo a Bíblia? Que ele é profundo. Adentre esse nível aí que você vai entender. Adentre esse nível que ele vai te mostrar essa semente que está na tua mente, no teu coração. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, quando fala mulher, amada igreja, é vice-versa também. Qualquer mulher que atentar sobre um homem, qualquer homem que atentar sobre a mulher,
já cometeu o quê? Você entende por que a igreja hoje está recheada desses escândalos de pastores que estão caindo no adultério? Você entende por que hoje, quando você se depara em uma manchete de TV, de jornais, rádio, porque pastor fulano, pastor da tua igreja, caiu em adultério. Ele não caiu no adultério no momento que ele teve o contato com a adúltera. Ele já está caído há muito tempo. A semente já estava há muito tempo. O que leva um homem ou uma mulher a cair em um adultério não é simplesmente de uma hora para outra, de um dia para outro. Há uma preparação, há uma maquinação na mente, há o contato visual, há os diálogos. Isso não acontece de um dia para a noite. Este contato, ele é proveniente desta o quê? Semente. Como um cristão que carrega uma semente dessa, pode ser homem de oração, pode ser homem de oração, até pode ser, ora até se esgoelar, até ficar rouco, mas a palavra diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas nós precisamos ser o quê? Colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. O que adianta você ouve Deus falar, mas o coração está duro, não entra, não obedece. A palavra diz que Deus diz assim: quero eu não sacrifício, mas obediência. Você pode sacrificar, orar, jejuar, vem para a igreja, é um sacrifício, vender o que você tem, mas a obediência é o melhor que tem. Obedecer é o melhor sacrifício. O meu Deus diz que aqui não é por ir por aqui, eu não vou. Não é para eu tocar nisso aqui, eu não vou tocar. É melhor obedecer do que você se sacrificar e quebrar a cara e depois reclamar com Deus. Aí se todos os homens estivessem aqui hoje, aí deixam de receber um alimento desse, e muitos com a semente desgraçada, quem sabe agora, ou até às 18 horas, já cometeu muito adultério aí na rua, ou não? Muito adultério, não contato físico, não que levou a mulher para o motel, ou para o... não, a mente, olhar, desejar, já cometeu o tal ato, e aí você pega, escreve, esconde isso, pelo amor de Deus. Se tua mulher pegar um pecado desse, uma semente dessa, já acabou o casamento. Ou talvez nem escreva na sua lista, isso aí, ou escreve na sua lista da mente, escreve em código, uns garranchos lá, não, eu estou tentando no japonês aqui, né? Escrevendo em japonês e chinês, porque se pegar já era. Igreja, você sabe, nós sabemos que está aqui dentro, igreja, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, vocês querem ir para os céus, vocês vão para os céus. Não vai entrar lá uma mente suja, uma prática de pecado, um coração cheio de chiqueiro não, igreja. Essa semente é desgraçada. Quantas pessoas já saíram da igreja, hoje voltaram para o mundo, por causa desses escândalos aí, igreja. Constantemente você vê essas palhaçadas nas igrejas. Quem que sofre com isso? Isso é para manchar a igreja do Senhor. Quantas pessoas ao ouvir uma televisão, pastor fulano de tal foi preso porque estuprou, porque traiu. Você não tem ideia essa notícia, como o diabo é exaltado. Quantas pessoas deixam de ir para a igreja? É aquela irmãzinha que está ali, meu Deus, lutando pelo marido, o marido todo endemoniado. Aí o cara vê uma mensagem dessa, ele quer deixar mais a mulher para a igreja, nada. Não quer, igreja. O estrago é muito grande. E a palavra diz que é inevitável que não venha o quê? Escândalo, mas ai daquele
que vier. Não se preocupa não. Vai ter que prestar conta de todas aquelas almas que foi ferida por causa daquele pecado. Cuidado, igreja. A palavra diz que um dia o segredo dos homens, é isso mesmo. Aqui, 2,16. Coloca aí. Estamos trabalhando e tratando de uma semente chamada semente espiritual, que ela não pode estar no nosso coração. Esse é um dos itens que você tem que apresentar ao Espírito Santo. Lutar dentro de você. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu, Deus irá julgar através do seu filho. Por quê? No dia do julgamento, o seu filho não está mais como advogado, ele está como juiz justo. Segredos. Não tente guardar segredo diante de Cristo. Você não consegue. É a pior mentira do diabo, igreja. Não tente guardar segredo diante de Deus. Ele conhece teu coração. E eu preciso confessar. Porque a palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Eu preciso confessar. Eu preciso dar voz a esta oração. Eu preciso dar clamor a esta oração. Deus, há um segredo dentro de mim, há uma semente dentro de mim, que quando eu olho para a mulher, ou quando eu olho para um homem, Senhor, há uma atração, há algo como se um imã. Tem alguma coisa que está errada. Isso quebra a tua comunhão com Deus e o teu crescimento espiritual. Depois você vai ficar reclamando porque minha vida está assim, porque eu caí, porque o cair é do homem, e fica nessa, o levantar é de Deus, cai hoje, cai amanhã, se levanta. O que derruba é o meu pecado. O que derruba o homem é o pecado. As pessoas podem dar uma paulada, você cai por uma paulada, mas não te afasta de Deus. O que lhe afasta de Deus é um pecado oculto, que está aqui, que um dia ele vai ser revelado. Ou confessa agora para Deus, nas suas orações: Senhor, por que minha mente é isso? Porque quando eu olho numa mulher, eu desejo no meu coração. Por que isso, Deus? Não, Deus, a minha mente está poluída. A minha mente está poluída, está suja. Mas como, pastor, o mundo tão difícil hoje, cada dia as mulheres seminuas. O problema não está nas mulheres seminuas, o problema está como você vê essa mulher nua. A palavra diz: fugir da aparência do mal. E há dois irmãos. Aí passou uma mulher, toda shortinho. Aí o irmão disse: ó irmão, olha para ali, está amarrado. Ao invés de o irmão estar visgado naquele olhar, ainda leva o irmão para olhar também. Olha para lá, irmão do diabo, olha lá, olha, olha, ó. Quem está amarrado não é, quem está amarrado é ele. Hoje ou amanhã, se essa semente não for arrancada, você corre sérios riscos na sua vida. De um dia você trair o marido, trair a esposa. Primeiro já traiu Deus, perdeu o temor no seu coração. Aí vai reclamar porque não tem um desejo de orar, não tem um desejo de buscar Deus. O que afasta o homem de Deus senão o pecado? Eu estou tratando de uma semente. O Senhor está nos dando uma vacina hoje, um choque, para a gente despertar. Semente, igreja. Crianças que já estão com essa semente dentro do coração. O diabo que já injetou, pode perguntar a qualquer homem, ou qualquer homossexual, pode perguntar a qualquer mulher que pratica o lesbianismo, e o homem que pratica o homossexualismo, pergunta para ele
Quando começou os desejos opostos dentro deles? Naturalmente você vai ouvir uma resposta assim: quando eu era criança. Quando eu era criança. Aí está ali o menino, brincando de boneca. Às vezes é assim, a mãe está assim. Tá o menino pequeno, que gosta de brincar com coisa de meninas. Oi. Quer falar? Não entendi. Jô, presta atenção, Jô. Aqui. O Senhor está falando tudo que eu preciso. Tudo que eu passei. Você está vendo? É por um acaso que Deus tem essas mensagens. Aí a mãe tem a criancinha. Tem o menino, tem a menina. Mas o menino só quer brincar com coisa de menina. Acorda, mãe. Que isso por trás pode ter uma influência do diabo. Menino brinca com coisa de menino. Menina brinca com coisa de menina. E você tem que olhar dentro dos olhos e dar logo umas... Você é menino, rapaz. Toma vergonha. Freia isso. E começa a orar em cima disso. Porque todos homossexuais e mulheres que praticam lesbianismo, geralmente esses desejos foi uma semente que foi implantada num coração ainda criança. 7 anos, 8 anos, né? Já começa a se requebrar igual serpente nas pedras lá. Oi. Não, escola bíblica dominical é isso, é para conversar, é para tirar dúvida. Porque, igreja, isso aqui está sendo transmitido, esse culto. Há muitas pessoas que estão nos assistindo. E esta palavra vai longe. Você quer falar alguma coisa? Então toma aqui. Ei, ok. Eu vi uma mãe na TV, uma certa vez, uma entrevista. Certo. Estava tendo. E aí ela disse bem assim, não, é importante que os meninos brinquem com boneca, para que eles possam ter a responsabilidade, a maturidade desde de criança, a responsabilidade de ser um pai de família. Aí aquilo ali me chamou a atenção, olhando para o lado realmente negativo. Porque, assim, o cuidado que eu tenho com os meus filhos, eu não precisei brincar de boneca com minhas irmãs para ter a responsabilidade de pai, não. Isso é natural, é uma coisa que o próprio Deus criou e faz com que você tenha essa... A mãe mesmo, por exemplo, Josilene, quando ela teve o filho, pegou a primeira vez nas mãos, ela não sabia manusear a criança, mas Deus, da natureza da pessoa. Agora, querer impor algo, uma brincadeira de criança, para mudar a mente, a visão da criança, é isso que estão tentando fazer aí fora. E estão tentando fazer, então, se você impedir ou falar da forma que o pastor está falando, é homofóbico, é isso e aquilo, mas não é. De fato, nós temos que ensinar a criança o caminho que deve andar. Sente direito, faça isso, olha, isso aqui está errado. Isso. Você tem que orientar a criança. Ou você orienta, ou o inimigo vai ter paciência para orientar o seu filho. Então, vocês fiquem bem atentos a isso. Amém. Daqui a pouco já o diabo lançou uma semente no seu filho e você está massageando isso. É o que está acontecendo. E muitas vezes esse choque desperta a criança. Desperta a criança. Deixa eu ver aqui. Oi, calma aí. Oi, para acrescentar os artistas, né? Brad Pitt e Angelina Jolie. Tem uma menina que no início, desde pequenininha, a menina se dizia que era menino. E eles começaram essa política de fazer com que a menina se sentisse à vontade se vestindo como menino. Não era somente nem brincar, ela se vestia como menino. E hoje a menina cresceu, é uma moça,
e está se vestindo como uma moça, como uma mulher, né? E imaginem a cabeça dessa criança, dessa jovem agora, dessa adolescente, que passou e que as fotos anteriores dela está todas, ela com a vestimenta de menino. Né? Então, assim, é da gente pensar uma política muito forte com relação a isso, a essa ideologia de gênero que é diabólica e que faz com que os pais estejam, na verdade, eu não acredito que vá realmente mexer na sexualidade dos seus filhos totalmente, porque a filha de Angelina Jolie é uma prova disso. Ela é mulher, ela estava apenas confusa naquela fase de criança em que permitiram ela brincar com carrinho ao invés de brincar com boneca. Mas hoje, na sua adolescência, que é onde aflora a sexualidade, ela se vê como mulher realmente. Então, quem vem agindo dessa forma e permitindo essas coisas na cabeça dos seus filhos, antes de tudo, está formando adultos, jovens, adolescentes totalmente perturbados psicologicamente. Esses jovens vão ficar com vários problemas na sua personalidade, com desvio de personalidade por conta desses momentos de ter dos pais que deram ouvidos, que a maior parte deles com certeza não são cristãos, mas esses que estão aí no mundo, que deram ouvido a isso, a essa política, agora estão vendo que nós crentes estamos certos. Quando dizemos que menino veste azul e menina veste rosa. Obrigado, Lili. A irmã Edla também quer falar, também. Vem aqui, irmã Edla. Vem aqui, por favor. É bom quando vocês participam. Para isso... pastor, porque assim, como o senhor falou, né? Os pais incentivar as filhas, as mulheres, menina, né? Menina, brincar com brinquedos de menina e menino com os de meninos. Eu, quando era criança, né? Eu nunca gostei de brincar de brinquedos de menina, não. Nunca gostei, pastor. Eu não gostava de brincar de boneca, nada que pertencesse a menina eu não gostava. Era tudo de menino, carro, cavalo, tudo. Tudo que pertencia a menina eu gostava. Mas não é por isso que eu entendeu? Eu não conseguia, eu não gostava, pastor. Minha irmã, eu ia brincar com a minha irmã. Ela brincava de menina, de bonequinha, fazia... Eu não gostava, eu me sentia... Não gostava. Agora, pertenceu a carro, aí era comigo. Entendeu? E aí, o que o senhor tem a dizer com isso? Nós não podemos generalizar tudo. Não podemos generalizar tudo. Eu estou falando, amada igreja, que é uma porta aberta de legalidade para o diabo jogar semente. É só isso. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Edla, a semente não foi lançada. Quando a criança, ela começa a ter esse desvio de personalidade, não deixa de dar uma legalidade no mundo espiritual para que lance sementes. E pela misericórdia de Deus, essa semente não foi lançada no teu coração, senão hoje você seria um homem no corpo de uma mulher. Aqui, o microfone aqui, por favor. A irmã Joselita quer falar. Vamos lá. Gustavo, quando ele era... Aqui, ó, vamos ouvir. Gustavo, quando ele era criança, aí tem minha cunhada, ela era professora, e tinha a minha sobrinha, que é a Mariana. E eles brincavam muito, os dois. Então, ele brincava com ela. Ele gostava de brincar com um brinquedo de meninas. Né? Ele gostava de tudo de menina, Gustavo. Às vezes eu reclamava, mas ela dizia, mulher sem ignorância. Ele não vai virar viado porque está brincando de boneca, não. Né? Mas não sei não, acho que a semente foi lançada dentro dele. Vila, a palavra de uma mãe. Não foram, mas outros podem acontecer. Enquanto a irmã Edla, ainda quando era criança, brincava com carrinho, com coisa de homem, graças a Deus que a semente... Mas já o filho dela, pequeno, já brincava com coisa de menina, e parece que a semente foi lançada. Foi lançada e foi arrancada em nome de Jesus, né? Amém. Vai lá. Mas é isso, a escola bíblica é para participar mesmo.
Vamos lá, vamos ouvir a irmã Leu. Então, eu passei pelo mesmo que a irmã Edila. Era assim, era brincando de... Eu andava muito de cavalo e meus brinquedos eram bola de gude, estilingue. E eu só andava de short mesmo, de menino. Era no meio do mato que nem menino, matando passarinho. E não vou mentir não, tinha momento eu pequena que eu pensava assim, será que quando eu crescer eu vou ser menino? Meu corpo era bem musculosinho que nem menino. Era. E eu pensava assim, será que quando eu crescer eu vou ser menino? Porque eu só brinco de coisa de menino. Eu não tinha vontade de brincar de coisa de menina, de brinquedo com as minhas irmãs e minhas primas. Pronto. Aí fiquei adolescente e isso nunca tive desejo por mulher. Nunca, graças a Deus. Aí aconteceu de eu ir para o presídio. Lá no presídio, chega muitas meninas e lá dentro elas começam a se relacionar. Vê se você consegue. Começa a se relacionar com mulher. Elas começam a se relacionar com mulher. Aí fica aquele questionamento de muitas que às vezes chegam para mim e falam, ai mulher, é verdade que lá no presídio, quando chegar elas pegam uma pulso? Eu disse, não. Ninguém lá pega ninguém a pulso. A pessoa faz o que quer. E essa semente já vem da rua, de dentro de vocês mesmos, de quando que você já tem isso dentro de si. Não é porque chegou no presídio e virou lésbica. Não, é mentira isso. Porque eu passei 5 anos lá, morei com muitas meninas que eram lésbicas, e eu, pelo contrário, eu dava conselho a elas que aquilo não era de Deus, que não era certo. E olha que eu não era conhecedora da palavra. E eu sempre puxava elas para esse lado. Eu sempre questiono quando eu vejo essas palavras na rua que muitas me chamam. Eu digo, não, isso é mentira. Isso já vem da rua, de dentro de si, a semente que já está em você. Okay. Eu não tive essa vontade. É o que nós estamos falando da semente, não é? Teu irmão quer falar também, né, irmã? Gente, eu acho que depende assim de cada pessoa, do momento também. Eu passei por 2 experiências na minha vida, uma comigo e outra com a minha filha. Eu, quando eu tinha uns 6 anos, eu tinha uma prima que ela tinha 14 anos. Então, brincadeira de criança, tudo, ela pegou, deu um beijo na minha boca. Não esqueço disso nunca, eu tinha 6 anos. Que a pessoa com 6 anos já lembra de muita coisa, não lembra de 4 para baixo. Passou de 4 anos em diante e lembra. Então, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida, ó, muito tempo. E sempre quando ela chegava lá, ela beijava na minha boca, porque ela era muito azeida, a menina. Entendeu? Ela não podia, era homem, era mulher, ela beijava dela. Essa prima minha, eu gostava muito dela. Então, passado o tempo, ela não ia mais lá em casa e esquecemos, né, desse negócio. Aí fui ficando moça, tudo, vim embora para Aracaju, tudo bem. Mas eu fiquei com aquele negócio ainda, será se eu vou ser menina ou mulher? Mas eu fiquei com aquilo, fiquei na dúvida se queria ser mulher ou homem, porque ela beijou na minha boca, eu não tinha, entendeu? Nunca tinha beijado na boca a primeira beijo na boca foi de uma mulher, de uma mocinha já na minha boca. E outra experiência foi com a minha filha. Tinha minha irmã, hoje ela tem 15, e minha filha tinha 5. Minha filha saiu para trabalhar, e minha irmã pegou, se trancou dentro do banheiro com a minha filha e beijou na boca da minha filha, porque ela já tinha visto. Então, os pais que beijam muito na boca dos maridos, é um beijo tudo, mas isso não é bom. Em casa eu não tenho esse tipo de intimidade com meu marido já por conta disso. Então, sempre os meus irmãos beijavam na boca, das namoradas, tudo, minha mãe também. Não tem um certo respeito na frente de criança. Então, aconteceu o quê? Ela entrou dentro do banheiro e beijou na boca da minha filha. E meu irmão chegou e disse, brechou assim e viu que eles estavam brincando. Eu disse, Fernanda, foi verdade. Só que ela, com medo de apanhar, ela disse que era mentira. Aí, quando chegou em casa, disse que era verdade. Eu disse, se você beijar na boca de novo de alguém, você vai apanhar. Aí, chegou uma amiguinha e ela beijou na boca de Júlia. Júlia chegou na casa da mãe e disse, Júlia chegou e disse bem assim, a mãe de Júlia disse, você não vai mais para a casa de Fernanda. Ou seja, ela achou que era eu que fazia isso com meu marido e minha filha aprendeu. Entendeu? Já perdeu uma amiga. A mesma coisa fez com Raquel. Raquel foi lá em casa. Criança, nunca vi não. De tardezinha eu estava deitada e elas duas conversando. Eu vi quando a minha filha disse assim, vamos para o quarto. Eu disse assim, deitada estava, eu deixei elas ficar à vontade. Aí, quando elas foram para o quarto, Fernanda estava em cima de Raquel e Raquel estava em cima, as duas uma em cima da outra. Quando eu cheguei, que vi a situação... Quantos anos isso?
As crianças... Fernanda tinha 6 anos e a menina, a diferença, as duas tinham 6 anos, a diferença de 3 meses em diante, que a gente ficamos grávida junto. Pena e Fernanda. Aí aconteceu de ter outro beijo, minha filha, aí eu arrebentei com a boca dela. Eu disse, você vai apanhar para você aprender que você nunca vê esse tipo de intimidade. Resultado, Raquel falou à mãe falou à mãe e a mãe não deixou também ir para minha casa. Perdeu 2 amiguinhas por causa desses beijos. Então, você perde as amizades, você perde os filhos, você perde tudo por causa de uma pessoa. Eu não sei se você observou na conversa, observe que quando ela era pequena, aconteceu esses atos. A mesma coisa. Observe, nós estamos falando hoje de uma semente que é espiritual, e essa semente que está no meio do povo de Deus. Essa semente, ela não pode continuar, igreja. Nós precisamos arrancar essa semente do nosso coração, em nome de Jesus. Nunca esqueça, Mateus 5, 28. A olhar numa mulher, não atente, né, não deseje no seu, porque se desejar, já cometeu tal. Olhe como associa-se esses 2 versículos. Tanto no Antigo Testamento, Provérbios 6, 25, como no Novo Testamento, Mateus 5, 28. Olha a ligação desse versículo, como se conectam. Mateus 5, 28 diz: a olhar numa mulher, não deseje ou não cobice no teu coração, porque se desejar, já cometeu tal ato. E aqui diz, não cobice no coração a sua o quê? Olha como o diabo negocia com a igreja do Senhor no dia de hoje. Olha por que é uma igreja apática, uma igreja sem sinais, uma igreja morta espiritualmente. Uma igreja cheia de adulto. Desculpa a expressão, pasmo que eu estou falando. Mas não podemos fugir dessa realidade. A igreja está cheia de adúltero e adúltera. Que palavra é essa, pastor? Como que o senhor fala isso, pastor? Que uma igreja, a igreja evangélica, está cheio de adúltero e adúltera. Adúltero e adúltero não é o contato, só o contato físico. O que a Bíblia está alertando, amada igreja, é uma semente que tem transformado muitos crentes em adúltero e adúltera. Por isso que não cresce espiritualmente. Por isso que o diabo não respeita. Quando o diabo ele olha para um homem de Deus, ele olha para um crente, amada igreja, ele não está com medo da estatura física, da capacidade intelectual. Ele respeita a autoridade de Deus sobre a pessoa. É o alinhamento entre a pessoa e Deus. É isso que ele se curva. Não importa se você não sabe ler, ou se você é um intelectual. É a tua vida diante de Deus como é que está. É isso que o diabo respeita. E essa semente era espiritual. O diabo é um ser espiritual. E ele olhar para essa semente, ele vê no coração do crente a semente. E se essa semente está no coração, ele sabe que a mente é conturbada. Os olhos refletem, igreja. Então, não cobice no teu coração a sua formosura. Nem te prenda com os seus olhos. Olha, pecado dos olhos. Pecado dos olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia de quê? Do nosso corpo. Os nossos olhos são a janela da alma, igreja. Quando uma pessoa, um médico, vai consultar uma pessoa que está lá desmaiado, sei lá. Você já observou que eles pegam uma lanterna? Geralmente uma lanternazinha. Ele abre o olho para olhar a pupila dos olhos. Você sabia que uma pessoa quando entra em óbito, a pupila dos olhos se dilata, fica assim, ó. A pupila dos olhos. Existe um curso hoje chamado iridologia. A iridologia é um estudo dos olhos. Quem estuda a iridologia com o olho sabe se a pessoa teve uma cirurgia, se já teve um câncer,
É tanto que eles estão tentando transformar a iridologia em algo oficial. Porque quem estuda a iridologia, ele olha, os olhos é um mapa do nosso corpo. É um registro. Tudo que acontece no nosso corpo, na íris dos olhos, tem registros. E a iridologia vai em cima desses registros. Ele simplesmente, quem estudou a iridologia, não diz se a pessoa está com câncer. Simplesmente orienta que faça exames. Um fígado está com problema. Os olhos têm um certo tipo de mancha que identifica aquele problema. A palavra está falando do pecado. Não se prenda com seus olhos. Aí o problema, igreja, quem tem uma semente de prostituição e uma semente de adultério, os seus olhos é um foco para aquilo ali. Na hora que bate os olhos numa mulher, já caiu naquilo ali. Demônios que são alimentados através dos olhos. Não precisa arriar um trabalho de bruxaria numa encruzilhada. Os olhos já é uma bruxaria. Os olhos já abriu e deu legalidade ao mundo espiritual. Aí, observe. Não cobice no teu coração a tua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Cuidado, homens, cuidado, mulher. A semente te projeta os seus olhos para olhar o material. Material. Olha que semente perigosa dentro da igreja, perigosíssima. E ela está dentro da igreja. Um crente que está carregando no seu coração uma semente dessa, ele tem a aparência de que vive, mas está morto espiritualmente. Não prospera espiritualmente. É uma vida de altos e baixos que não tem comprometimento com a palavra de Deus. Depois vai reclamar porque que a vida está travada. Porque só vive choramingando. Só vive colocando culpa nas pessoas. Ou às vezes culpando culpa em Deus. O que o Espírito Santo está falando aqui é a coisa mais séria que você possa imaginar. E aí, igreja? Eclesiastes capítulo 7, 26. Vai para lá, Eclesiastes 7, 26. Nós já lemos aqui Mateus 5, 28. Provérbios 6, 7, 28. Não. Provérbios capítulo 6, 25. E agora nós vamos para Eclesiastes 7, 26. Aqui está o maior especialista de mulher. Na face da terra não tinha um homem que conheceu mais mulher do que esse homem, Salomão. E ele escreve aqui em Eclesiastes. Este homem tinha 700 concubinas e 300 mulheres. Ele tinha 1000 mulheres à sua disposição. De mulher esse homem conhecia. Olha o que ele escreve. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher. Eu não quero dizer, igreja, ele não está falando que mulher é maldição. A Bíblia tem muitas referências e passagens que fala de grandes mulheres. Esther, Ana, Maria, Isabel. Há muitas mulheres de Deus. Mas o que ele está falando aqui é uma mulher que carrega no seu corpo demônios, sedução. Eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes. Para que serve redes? Para que serve laço? Rede e laço serve para laçar, para pegar as suas vítimas, as suas presas. E essas mulheres envolvidas com um demônio no corpo, chamado entidades malignas da prostituição, que são milhares delas. Esses espíritos malignos que agem, essas falanges das trevas, que agem dentro de um segmento, de uma falange de prostituição, que recebe nome de pombagira cigana, pombagira rainha, pombagira sete saia, e tantos demônios, entidades malignas, que quando estão dentro das mulheres, essas mulheres passam a ser sedutoras, atraentes, redes e laços. Essa é a realidade. E aí a palavra diz, são ataduras, quem for bom diante de Deus escapará delas, mas o pecador viverá preso por elas. Olhos estão presos a elas. O que a palavra nos chama a atenção hoje, igreja, é que quando o homem, nós lemos em Provérbios 6, 25, 28,
que não se prenda aos seus olhos. Quando você olhar, cuidado, a semente vai te produzir, vai processar na tua mente os desejos, vai passar um filme de sexo na sua mente, como se você já teve com aquela pessoa, milésimo de segundo, cujos braços são para laçar o homem. Já falei isso aqui. Quando o homem olha numa mulher, tem partes que chamam a atenção. Escravos da prostituição, escravos dos adultérios. Na hora que olha, que avião. Eu com uma mulher dessa. Fração de segundo passando na mente. Tanto homem como mulher. Você já passou um filme, até tendo uma relação sexual. A mente está tão poluída que produz isso. Produz essa cena na tua alma. Desejos fortes. E os teus olhos está dando legalidade ao diabo, porque o diabo está dentro daquela mulher. E o diabo vê através daquela mulher. Crente, você na igreja de oração, você na igreja prega como nunca, mas está preso a mim, crente. Eu mando uma mulher, você distante da igreja, distante dos irmãos, das irmandades, está lá dentro de um ônibus, está no trabalho, está lá na janela de um hotel, de um apartamento, olhando lá, 10º andar para baixo lá. E a tua semente está trabalhando na tua mente. Um crente desse não prospera espiritualmente, são mortos espiritualmente, são escravos do pecado. E essa semente é tão perigosa, ela é tão oculta dentro da igreja, que a igreja passa abatido nisso. O pastor caiu. Ele não caiu ali, ele já entrou na casa de Deus caído, e ele nunca conseguiu se libertar desse semente. Só isso. Toda mulher sabe quando o homem olha com segundas intenções. Toda mulher sabe quando bota uma roupa para chamar atenção. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é templo de demônios. Você não é uma vitrine das trevas. Geralmente mulheres crentes, para o teu corpo bonito, querem fazer do seu corpo uma vitrine, um espetáculo, para seduzir homens. Vocês vão prestar conta diante de Deus. Há segredo dos homens que um dia vai ser revelado. Um dia vai ser revelado esses segredos. Se vocês não revelar aqui diante de Deus. A coisa é séria, igreja. Os demônios não estão para brincar com a igreja do Senhor. Ele sabe que uma das últimas estratégias, que ele usa hoje, é dentro da igreja a prostituição e adultério. Porque é uma semente prazerosa. É uma semente, a igreja, que leva o homem, em fração de segundos, minutos, para o inferno. O prazer. A coisa é mais séria que nós podemos imaginar. Depois fica aí, porque eu estou doente, porque não tenho força para a igreja, não tenho força para orar, porque nada presta, porque é uma mensagem que não... Semente desgraçada no coração do ser humano. Cuidado. Salomão, quando falou isso, ele sabia o que foi. Tinha 1000 mulheres. Semente está aí distribuída dentro da igreja. E ele sabe que a única forma para paralisar a igreja do Senhor é o pecado. Não tem outra forma. Não é ele se apresentar na forma que ele é ele lançar a semente no coração. E quase todos os crentes nas igrejas hoje têm essas sementes. Pasmem o que eu estou falando. Eu imagino que em 100 homens numa igreja, eu acredito que no mínimo uns 80 homens carregam essa semente do coração. Vai para um celular. É perigoso isso. Por isso que a igreja hoje está passando um momento tão difícil, igreja. A igreja primitiva, ela nem tinha tantas ofertas como tinha hoje. Internet, facilidade. Era uma igreja que vivia de oração. Era uma igreja que o seu tempo era com Deus, era comprometido com Deus. Eles se preocupavam.
E hoje nós estamos tão dispersos. Eu vou para a igreja quando eu quero. Muitos aqui hoje poderiam estar aqui e muitos carregando essa semente. Depois vai reclamar. Ei, pastor, olha aqui que o negócio está ruim. E não sei o quê. De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Esta semente traz consequências no mundo espiritual. Esta semente traz consequência para a sua casa, para a sua família. Esta semente habilita o mundo espiritual, amada igreja, para cuidar da sua família. Pecados tão destrutivos que deixam um rastro de destruição e atingindo pessoas que não têm nada a ver, simplesmente porque estão ao teu lado. É só isso. Ah, não tenho força para orar. Essa é a realidade. Cada um de vocês sabe a semente que vocês têm. Fale com Deus. Só isso. O pecado conecta o homem às trevas. A santificação conecta ao homem aos céus. A uma vida diferente. O pecado também leva ao crente a uma vida diferente. E por isso que tem que ter uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Eu estava conversando com uma criança essa semana, daqui da igreja. Criança. Os pais não sabem. Criança. Já namorou. Criança em 10 anos por aí. Já namorou. Seus pais sabem? Não. Já entrou no banheiro com a gilete para se cortar os pulsos. 10 anos. E está na igreja. Cuidado. Converse com seus filhos. Observe seus filhos. Eles são a herança do Senhor. A promessa diz isso. A Bíblia. Nossos filhos são a herança do Senhor. Mas as trevas vê os nossos filhos como uma verdadeira ameaça para o reino dele. O diabo trabalha planejando o futuro. Eles estão preocupados com nossos filhos, porque eles são o futuro da manhã. Se ele paralisar nossos filhos agora, ele terá muita vantagem no futuro. E ele vê os nossos filhos como ameaça para o seu reino. E nós pais somos responsáveis pelo que nós estamos passando pelos nossos filhos. Amém, igreja? Como seria bom se todos estivessem aqui. Que Deus abençoe a todos. 18 horas nós estaremos aqui. Não foi bom você vir para a igreja hoje? Não é alimento para a sua alma, não é um despertamento. Você vai precisar desse alimento para amanhã, igreja. Nessa área aí vocês vão ser tentados, olhe se não for dessa porta para fora.